Isto é uma conversa improvável. E é uma conversa improvável que eu marquei com o Fernando aqui há umas semanas. Porquê é que não a fizemos mais cedo? Estamos a falar do pacote de habitação. É muito simples. É que estávamos à espera dos disparates todos. Percebe? Ou seja, a versão final dos disparates, que é para poder falar com conhecimento de causa. E há um alerta que quero fazer para si, desde já. Depois desta entrevista, você vai perceber duas coisas. Primeiro, a quantidade de disparates ideológicos que se andam a dizer. A segunda é como é que o problema se resolve. E terceira, a sua vida não vai ser mais a mesma, porque depois disto você vai perceber exatamente aquilo que se passa com o problema da habitação em Portugal. Fernando Santo, muito obrigado. Fernando Santo foi bastonário da Ordem dos Engenheiros, foi secretário de Estado da Justiça, é das pessoas que eu tenho mais confiança porque sabe pensar e sabe explicar como é que as coisas se resolvem. Neste caso de habitação, você vai perceber que é exatamente como eu estou a dizer. Fernando, antes de começarmos a entrevista, estava aqui a pensar numa entrevista que fizemos anteriormente, curiosamente, sobre problemas de habitação, de mercado. E na altura o Fernando dizia várias coisas. Uma delas que eu achei mais interessante é que nós destruímos capacidade de construção quando foi do problema da Troika e da necessidade de refriar a construção e que agora estamos a pagar uma parte disso. Mas antes de chegarmos lá, vamos fazer uma resenha do que é que se passa com o mercado da habitação. Ora, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu, de facto, fui ontem rever o que disse em agosto de 2020 e não tenho uma bola de cristal, não sou astrólogo, mas o que disse hoje ainda é pior, porque, enfim, houve a guerra da Ucrânia, a inflação, e, portanto, tudo o que eu admiti ainda está pior do que era suposto nas melhores previsões. E está pior porque nós não temos tido, nos últimos 20 anos, nenhuma estratégia sobre habitação. Portanto, há aqui uma postura, se olharmos para o passado, isto é recorrente, nós poderemos dizer que nós em 70, voltando só a perceber a história... 1970. 1970, Portugal produzia por ano cerca de 32, 33 mil fogos. E metade da produção era para arrendamento. Porque na altura, como não havia segurança social, as pessoas faziam poupanças, aplicavam em casas que arrendavam, que era a sua reforma. Portanto, era um modelo que estava constituído. E como não havia inflação, as coisas mantinham-se mesmo com as rendas congeladas. Quando, em 74, se vem repetir o que o anterior Salazar fez, foi o congelamento das rendas em Lisboa e Porto, a todo o país. Se a inflação fosse zero ou próximo disso, não havia problema nenhum, mas com taxas de inflação que vieram até 1990, acima dos 20%, 20-25%, ao fim de 10 anos, o dinheiro valia metade, no mínimo. E, portanto, quando congelaram as rendas, acabou o mercado de arrendamento. Ora bem. Ora, Porque deixou de ser interessante para quem construía e investia naquilo como fonte de rendimento. Evidente, quer dizer, passou a ter é como tivesse o ordenado congelado perante um aumento de custo de vida, quer dizer, é uma coisa impensável, mas para esta gente que pensa conforme ideológica, tudo que é racional deixa de ser, porque isto é como uma religião, é uma questão de fé. Exato. Mas mesmo depois de verificar que a fé não conduz a lado nenhum, continuam a existir. E, portanto, quando nós passámos os anos 80 com construção de barracas, com as pessoas porque não podiam ter acesso à outra fonte de oferta, que era a iniciativa privada para venda. Sim. Se estamos com taxas de inflação de 25%, 30%, se os bancos estavam muito restritivos no financiamento, era preciso capital próprio de uma parte, e só havia 3 bancos que financiavam a construção. Caixa Geral de Depósitos. Montepio e Caixa de Crédito Agrícola. Crédito Predial português. Naturalmente as pessoas não tinham condições e, portanto, as barracas nasceram, ainda por cima com 500 mil pessoas que vieram das ex-colónias. Portanto, tivemos um aumento de população de 1.100.000 entre 70 e 81, e isto foi, digamos, uma situação, assim, dramática, por tudo isto que estamos a falar. Quando eles me falam, a inflação está nos 3, 4%, bem, não sabem o que é viver neste contexto de habitação com inflação. Não fazem ideia, mas, enfim, é o que temos. Ora, eu acho que Portugal, nesse aspecto, contrariamente ao que fazemos hoje, independentemente das cores políticas, percebeu-se que havia um problema nacional. Eu acompanhei alguns programas em Lisboa do engenheiro Cruz Abcacis, que, sendo do CDS, teve, digamos, todo um apoio de vereadores do PC, do PS. Eu lembro aqui o Vasco Franco, que foi um grande vereador da habitação em Lisboa e que era do PS. E, portanto, porquê? Porque as questões não se resumiam a uma disputa política para tirar votos. Era preciso arregaçar as mangas e resolver um problema.
tal como sucedeu com o PER do professor Cavaco Silva, Exatamente. com as câmaras municipais, em que em Lisboa o Presidente da Câmara, João Soares, foi um grande presidente a quem se deve muito da reabilitação, da construção de bairros. Eu estive na IPUL 27 anos. Para acabar com as barracas. Exatamente. Portanto, chegámos ao final do século com duas questões resolvidas, digamos. As barracas tinham, digamos, reduzido a números mínimos segundo os censos. Por outro lado, as taxas de juros estavam na ordem de 3, 4%, portanto, de financiamentos fáceis. E a construção que nós tivemos, digamos, permitiu, em média, nós termos 5, 6 anos a produzir mais de 100 mil focos por ano. Chegámos ao pico de 2002 com 125 mil focos. Foi o pico. Foi o pico. Nessa altura, depois da Expo e tudo isto, eu admiti que nós não podíamos continuar, admito porque eu costumo fazer, eu dou aulas no ISEG há 20 anos sobre estas matérias e, portanto, tenho uma obrigação, enquanto docente, de estudar a estatística, ver as tendências, para os alunos não perceberem que o que é hoje vai ser amanhã. Não. Sim. O imobiliário tem um ciclo de 4, 5, 6 anos. É verdade. E o planeamento, se há coisa importante no imobiliário, na agricultura é um ano. A gente planta hoje para colher. O imobiliário é assim. O imobiliário são 5, 6, se as câmaras deixarem, podem ser 20. Pois, conforme a burocracia e outras coisas das câmaras. Isto já lá vamos a essa matéria. E, portanto, com isto, nós conseguimos, no fundo, resolver uma parte do problema da oferta pública de habitação, portanto, os tais 2%, 120 mil focos para a habitação social. Sim. Conseguimos que os privados pudessem comprar habitação com empréstimos a taxas baixas e, portanto, isso dinamizou a procura e a oferta. Ajustou-se. E, portanto, as coisas ficaram resolvidas. O que é que nós não resolvemos? A oferta para arrendamento, que tinha passado no pico, segundo os censos de 1981, de 1 milhão e 100 mil contratos de arrendamento, já tinham estado superiores, mas foram descendo, chegámos abaixo dos 700 mil, portanto, no fundo, abaixo dos 20%. Sim, uma quebra brutal. Ora, quando nós entramos no século XXI, com os empregos que já não são tão estáveis como eram no passado, com os jovens a necessidade de mobilidade, com divórcios que atingiram 70%, 80% do número de casamentos, com mais 2 milhões de famílias registradas nos censos, face ao que tínhamos em 70. Portanto, não é só alojamentos, é as famílias que vão se gerando monoparentais, pessoas sozinhas, mas precisam de uma casa. Pois. Um divórcio implica logo ter duas casas. Não é? Há pessoas hoje que estão a viver na mesma casa divorciadas porque não têm condições para ter duas casas. Pois. Portanto, há aqui coisas dramáticas que nós não tivemos em atenção. E os últimos 20 anos andámos distraídos com tanta coisa bonita que passou por aí, a habitação estava resolvida, mete-se numa caixinha e a gente espera que nada aconteça. Só que aconteceu o pior. Quando em 2009 nós começamos com a crise imobiliária, fruto dos problemas que vêm dos Estados Unidos, vem a Troika, e a Troika tem, quanto a mim, uma responsabilidade enorme. Quando digo Troika, digo o BCE, o FMI, a Comissão, quer dizer, todos aqueles que deviam olhar simultaneamente para a visão política de um povo, das necessidades básicas que fazem parte da habitação, e depois da questão financeira, só olharam numa lógica meramente financeira. E então dizem assim... Era urgente resolver a bancarrota o mais depressa possível. Ninguém se preocupou com o médio prazo. E o regulador acompanhou perfeitamente, porque deixou de também poder pensar por si para ter que pensar alinhado segundo o BCE. É apenas um delegado do BCE. É verdade. E dito isto, a banca, de repente, tem milhares de terrenos a preços, digamos, ridiculamente baratos, todos valorizados. Porquê? Porque mandam anualmente avaliar esses terrenos e os avaliadores, que têm uma responsabilidade enorme também sobre as avaliações, porque não têm penalidades, não é? e responsabilidades pessoais, passaram a fazer, digamos, avaliações a 50%, a 60%, a 70%, a 80%. Venderam-se terrenos ao preço da chuva. E alguns não se vendiam, mas nos balanços foram para imparidades. E eu perguntava assim, bem, desculpem lá, mas os terrenos estão lá, eles não fogem. Hoje há o excesso dos inacabados, que também estavam milhares de milhões em valor de focos por acabar, que deveriam ser acabados e que não se podiam vender porque não havia licença de utilização. Não se corrigiu isso. É verdade. E, portanto, os bancos foram obrigados a vender a fundos, e eu digo abutres, para não haver aqui dúvidas sobre a linguagem, eu sou muito claro, aquilo que aparecem umas pombinhas que compram por 50% para depois esperarem e depois esperam que a onda passe e vendem a seguir. Sim. Essa visão devia ter sido do regulador e devia ter sido
da visão da Troika, percebendo que não vale a pena estar a fazer avaliações em determinado momento. Como eu digo, se eu não tiver ninguém para me comprar um produto hoje, mas sei que daqui a uma semana vai haver procura, eu guardo, não me peçam para avaliar hoje. Bem, isto tudo foi um desastre e fez com que os tais 125 mil fogos que nós tínhamos passassem para 7, 8 mil fogos acabados por ano. Uma quebra brutal. Aliás, nós temos aqui os gráficos. Tenho aqui um gráfico que mostra. E vamos mostrar isto, porque, como já percebeu, o vídeo está a ser editado. Eu tenho aqui, portanto, o valor da construção nova, 31 mil em 75, o máximo de 125 mil em 2002. Começamos a descer e quando chegamos a 2015 temos só 7 mil fogos construídos, concluídos. Mas se formos para os licenciamentos, que antecedem a construção nova em 4, 5 anos, nós passamos em 2006 de 71 mil para 6.900. Mas ninguém quis saber disto. Portanto, ninguém quis saber. Ou seja, nós centramos só no curto prazo. Não, exatamente. Esta habitação é como se fosse tratar de comprar um bilhete para o jogo de futebol, que é para o espetáculo amanhã e depois no dia seguinte já acabou o jogo. Exatamente. Portanto, estes números eu tenho andado a divulgá-los, a falar, a escrever artigos, mas não adianta muito porque não estão interessados, as pessoas não estão interessadas. E muito menos quem toma decisões a nível público.